Paz, meus irmãos, eu tô aqui orando um pouco, né? E aqui tá tendo uma festa cultural, todo ano sempre tem, aqui no arraial onde meu pai mora. E o que me chama a atenção é que hoje, com tanta informação, tanta facilidade que a gente tem, tanto acesso que a gente tem à palavra de Deus, né? O que é a pessoa crer e ter compromisso com Jesus Cristo? Porque a palavra de Deus nos diz em Hebreus 9, 27, 28 por ali, e Cristo morreu uma só vez, né, em sacrifício de muitos, né, voltará para os que o aguardam, né? Então não são todos, são muitos. Aqui tem a tradicional missa, né? Tem uma missa sertaneja, tem outros tipos de missa. E a gente sabe, eu já fui católico, né? Já acreditei nisso. A gente sabe que a missa é uma extensão da morte de Cristo, né? E nesse sentido, em toda missa que é celebrada, é apresentado um Cristo morto, um Jesus morto, né? Mas os quatro evangelhos, né? Os quatro evangelhos, eles nos ensinam que Cristo ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Então ele não continua morto, né? Acredito que a única pessoa que desejaria de fato que ele permanecesse morto sem ressuscitar seria o próprio diabo, né? Mas como estava escrito, né, pelos profetas, que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Ele mesmo diz que ressuscitaria, né, no terceiro dia, e como de fato ressuscitou, né? A gente tem as experiências, né, espirituais que as pessoas passam, os irmãos em Cristo passam, tem com ele, né? Temos também as experiências de cura, de libertação. De todas as maneiras, ele manifesta o poder no meio dos que são dele, né? Então, eu acho que eu acho não, eu acredito, eu creio que hoje eu na minha posição que eu me encontro diante de Deus, né, de cristão, né, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, eu creio que a maior diferença entre do cristianismo e as religiões, inclusive a religião romana, né, que é a Igreja Católica Romana Imperial, é justamente isso, de celebrarmos um Cristo vivo, né? Nós proclamamos um Cristo que ressuscitou, que traz vida, não um Cristo que está morto e eu tenho que fazer algo para me obter algo da parte de Deus, né? Não é bem assim. A palavra de Deus, quando ela fala da graça, né, compreendo que tem a graça comum, que todos fazem parte, mas também tem a graça salvadora, né, que só aqueles que são justificados pela fé em Jesus Cristo, né, alcançam essa graça não por mérito nosso, mas por mérito dele, né, que a justiça dele é posta sobre nós, somos vestidos pelo sangue dele, cobertos pelo sangue dele, né, e ele nos dá novas vestes. Então, o que acontece, às vezes eu me indigno, porque eu não sei se é Deus que não deseja operar no coração das pessoas, eu não sei se é Ele que não deseja mais. Talvez a pessoa já ouviu tanto e está tão endurecida que Deus já entregou ele às próprias paixões deles, né, às próprias idolatrias, né, como a Escritura tem centenas de textos que bate contra a idolatria, né. Eu creio que uma das maiores diferenças entre o crente verdadeiro, né, que é o cristão genuíno, e um católico romano, não estou julgando o católico, porque muitos nem sabem disso, não compreendem isso, né? Porque só compreende o mistério de Deus quem tem vida com Deus, né? Não é vida saber se eu tenho Deus, né? Porque se a gente perguntar às pessoas sobre Deus,
Todos vão dizer que tem Deus, né? Todos dizem que tem Deus. Porém, o nome dele não é Deus, né? E, por outro lado, aqueles que são adotados têm um relacionamento com ele, né? Com o Deus bíblico, né? De pai e filho. Temos relacionamento de filho com ele. Então, nesse sentido, ter Deus é uma coisa, mas ter um pai é outra coisa, né? Totalmente diferente. Porque qualquer coisa pode ser um Deus. Qualquer coisa que a pessoa coloca no coração pode ser um Deus. Mas um pai não, um pai na qualidade de adoção, né? Não só eu, mas muitos, tem muitos por aí que são adotados por Jesus Cristo, né? Se tornam filhos dele, participantes, né? Mas como ele vai adotar se ele ainda continua morto? Essa é uma pergunta, é uma questão para a gente, para quem é espiritual, fácil de entender e de responder. Mas para a pessoa que é acostumada a frequentar missa, né? Que é a continuação da morte de Jesus, né? Dificilmente ela terá um argumento ou não sei, dificilmente ela saberá compreender ou responder uma questão como essa. Porque se eu acredito que ele ainda continua morto ou pendurado no madeiro, né? Então para mim ele já não tem mais nada, ele não faz mais efeito, né? E quando isso acontece, a gente vê um exemplo claro disso, são daqueles dois discípulos no caminho de Emaús, que eles pensavam o seguinte: quando ele estava vivo, né, nós pensávamos que ele ia ser o remidor de Israel, mas agora morto não pode fazer mais nada, né? Então, o único problema do Cristo morto, né, tem também Tomé, né, que as portas da fé estavam fechadas para ele, né, que quando viu, ele clamou, acredito que foi o único ali dos discípulos de Jesus, que quando viu o próprio Jesus ressurreto, ele clamou: Senhor meu e Deus meu, né? Foi uma declaração muito forte, muito poderosa da parte de Tomé, né? E ademais, a gente sabe que Cristo, ele não está morto, ele está vivo, né? Porque Deus não pode morrer, né? A falta de compreensão das Escrituras, a falta de compreensão da expiação, da propiciação, do que foi realmente o sacrifício de Jesus, deixa muito obscuro, né, a clareza do Evangelho, deixa muito obscuro a clareza sobre a questão da fé, né, sobre a questão da salvação, né. Nós sabemos e compreendemos também, entendemos pela fé, que para a pessoa fazer alguma coisa, não só pela fé, né, de modo geral, para a pessoa fazer alguma coisa, para a pessoa se mover, fazer algo, ela tem que estar viva, né? E Deus, ele não pode morrer. Nós sabemos que Cristo era 100% homem, 100% Deus, né? Então, aí fica difícil se a pessoa não entender que ele está vivo, que ele ressuscitou, não conseguir processar isso, porque saber, ter um certo tipo de conhecimento, saber de fatos é uma coisa, né? Saber fatos é uma coisa, mas compreender verdadeiramente, né, que ele está vivo é outra, né? E também como como eles ensinam que Cristo está, tipo como Cristo estivesse morto, né? Semelhantemente também no momento eucarístico, no ritual eucarístico, que é um ritual pagão, né, da Roma antiga, dos antigos mágicos. Aí eu acredito que as trevas ofusca mais ainda a visão das pessoas, porque eu já fui católico, né, graças a Deus fui liberto por Jesus Cristo, nosso Senhor, né, e hoje quando eu olho para os meus amigos, familiares que ainda continuam no paganismo, continuam na idolatria, é triste ver a situação,
né? Porque, sinceramente, não creem em Cristo, né? Não creem verdadeiramente. Saber fatos sobre Ele não é crer nele, né? Aqui já escureceu, vou descer. Tem pernilongo pra caramba aqui. Paz do Senhor Jesus, fica todo mundo com Deus.